Olá, tudo bem? Me chamo Celi Fernanda e esse é meu podcast. Como você sabe, estou com uma nova temporada Celi Fernanda e amigos, caminhando para o céu. Bom, hoje vamos trabalhar aqui um tema bem interessante com um convidado para lá de especial. Deixa eu apresentar para você quem é o meu convidado de hoje. É ele, Padre Ednilson Santos Sack, missionário palotino na Bahia. Atualmente está na função de pároco na Diocese de Ilhéus e é diretor espiritual do Postulado Palotino, também na Bahia. Tem 35 anos, 12 anos de consagração palotina, 5 anos e 3 meses de sacerdote, já foi missionário no Paraná e também no Maranhão. E juntos vamos bater um bate-papo aí sobre a Quaresma. Seja bem-vindo, Padre Ednilson, ao meu podcast. Afinal de contas, o que é a Quaresma? Opa, muito boa noite. E é uma alegria muito grande poder a gente estar aqui junto, né? Eu falo boa noite, mas é boa noite, boa tarde, bom dia, porque a galera não tem hora para ouvir, não. Então, na hora que você ouvir, você está sendo saudado, tá bom? E primeiro agradeço o convite todo especial aí que você fez a mim. E aí é bom nessa extensão, mesmo da Bahia, a gente consegue aí chegar a outros cantos. Para falar esse tema tão bonito, esse tema tão atual, tão transformador, que é a Quaresma, né? Eu sempre digo que a Quaresma nada mais é do que um momento que a vida nos dá em Cristo para que possamos nos atualizar, pois nessa vida quem não se atualiza se perde. A Quaresma é esse tempo de atualização, é o tempo de olhar para nós e olhar para Deus, como ensina São Vicente Pallotti, e perceber que será impossível ver a Deus sem misericórdia e a nós mesmos sem misérias. Então é se entregando na misericórdia de Deus que nós reencontraremos com a nossa humanidade, ao mesmo tempo que encontraremos com a santidade, que é a nossa vocação universal. Muito bem. E, Padre, falando sobre tudo isso, a pergunta que vem, né, sobre essa pequena introdução que você acaba de falar sobre a Quaresma, é como deve ser o espírito do cristão nesta Quaresma? Muito bem. Primeiramente, nós temos que lembrar que a Quaresma é uma preparação. Aqui é a primeira coisa, nós temos que lembrar, a Quaresma é uma preparação. O culminar da Quaresma vai se dar na Páscoa do Senhor. Então, nossa preparação, né, é uma preparação espiritual em prol da Páscoa. Aqui que é interessante, a Quaresma é um caminho. A Páscoa é o objetivo e destino que nós temos que chegar. E aí, como é que o cristão se prepara, então, para viver bem essa Quaresma? Na verdade, a Quaresma, viver bem a Quaresma já é uma preparação. Viver bem a Quaresma já está se preparando. Viver bem a Quaresma já é se vestir na roupa de festa para encontrar-se com a grande festa, que é a Páscoa do Senhor. Então, a Quaresma é para ser vivida como? Primeiro, com um espírito de fé. Segundo, com um espírito que deseja conversão, um espírito de conversão. E a terceira coisa, um espírito de sacrifício. A Quaresma é esse tempo de sacrificar-se para sermos dignos de receber o sacrifício maior, que é Cristo em nossa vida. Ok. Bom, penitência, jejum, caridade são os 3 pilares, né, que a gente sempre ouve falar, né, dentro da Quaresma. A pergunta é como viver da melhor forma possível, né, esses 3 pilares dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano, porque a gente sabe que cada um de nós, cristãos, né, temos uma realidade diferente, né, e como a gente consegue adequar tudo isso dentro do nosso ordinário? Celi, a igreja é muito inteligente, né? Sempre digo isso, a igreja é sábia, a igreja realmente é mãe. Quem é a mãe? A mãe é aquela que vê as coisas que acontecem. Eu lembro da minha mãe, quando ela ia brigar com a gente, assim, nos dá um alerta, ela sempre dizia, olha, quando a mãe fala, a mãe já está vendo. E a igreja é mais ou menos essa mãe, que quando fala, já está vendo, porque não é só temporal. A igreja também é de ordem divina, é a esposa do Cristo, é a casa da Trindade. Então, a igreja, para que nós possamos fazer uma caminhada penitencial mais bonita, bem mais completa,
né, para que nós não percamos o foco e nem criemos atalhos no meio do caminho, achando que também vamos encontrar o Cristo, a igreja então nos oferece essas 3 ferramentas que aí você citou, né, que é o jejum, que é a oração, e aí você chamou de caridade, a igreja coloca como esmola, né? E aí que é interessante, são ferramentas necessárias, essas 3 ferramentas nos ajudam a viver, essas 3 ferramentas nos ajudam a vencer, essas 3 ferramentas nos ajudam, na verdade, a encontrar-se conosco, que é o objetivo da Quaresma, encontrar-se com Cristo, nos ajuda a lutar, né? E aqui que é interessante, é uma ferramenta que nos ajuda a lutar e a lutar vencendo. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco de cada uma com certo esmero, né? Primeiro, eu sempre digo o seguinte, eu vou até usar os termos que eu usei na minha homilia de quarta-feira de cinza, quando eu fui falar sobre essas três pilares. Primeira coisa, a oração não é para mostrar aos outros, né? O quanto nós somos piedosos. Não é para nos amostrar. A oração não é para nos dar crédito neste mundo. A oração, antes de tudo, é um diálogo com Deus. É uma relação amorosa e íntima, né? Ela é uma ponte entre a miséria humana e a beleza eterna. A oração não pode ser apenas de boca para fora, mas tem que ser de coração para coração. A oração não pode ser apenas um desejo individual que só sabe pedir, mas deve ser um louvor, mesmo nas dificuldades, porque ela é a força que nos ajuda a superar. A oração, eu sempre digo, tem a Quaresma, vou me encontrar, vou encher a igreja, porque o povo vai para a igreja no fim da Quaresma. Porque não adianta, você tem que procurar a igreja no dia a dia, no cotidiano do dia a dia. A Quaresma é um tempo forte para retomar, para voltar. Lembrando que a nossa oração não é ao Padre, não é a nossa família, não é a nós mesmos. A nossa oração é para Deus, a quem devemos nosso fiel louvor e verdadeira satisfação de nossa alma. Então, primeira coisa, é preciso rezar como alguém que acredita, e não como incrédulos interesseiros que acham que pode enganar Deus. A segunda pilastra, aí, que é o jejum, né? O jejum é a ferramenta para nós. A oração é a relação eu e Deus. O jejum é uma relação eu comigo mesmo, né? Então o jejum nos lembra que não só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é sério. O jejum nos coloca em comunhão com todos os miseráveis que fazem jejum todos os dias. E não porque a igreja pediu, mas é porque são forçados. Não tem trabalho, não tem saúde, não tem uma digna educação, né? Não tem uma digna moradia, não tem o pão de cada dia. E por muitas vezes não tem mãos que lhe ajudem. Então o jejum, eu acho que é uma forma fraterna de chorar com os que choram, no desejo de se alegrar com quem se alegra. O jejum só vale, certo, Fernanda, também se for feito de verdade, com sinceridade e na oração. Se for bem vivido e calculado no fruto que ele pode gerar. Outra coisa, não adianta fazer só jejum, né, se ele não nos transforma. O jejum é para nos transformar em relação conosco. Outra coisa, não adianta fazer jejum de pão, de refrigerante, de chocolate, mas durante esse tempo não fazer também um certo tipo de abstinência, porque a Quaresma é tempo de abstinência. A igreja só pede jejum 2 vezes no ano, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, né? Durante a Quaresma a gente faz a abstinência daquilo que é vicioso, daquilo que nos prejudica, daquilo que nós queremos nos curar. E aqui eu sempre digo, não adianta fazer jejum, né, se nós não fazemos abstinência, por exemplo, de nossa língua, que muitas vezes é diabólica, do nosso espírito de achismo, né, de nosso espírito de fuxicaria, né? Não adianta se nós continuamos levantando falso testemunho, né? Não adianta fazer abstinência se nós ainda continuamos num ato pecaminoso, às vezes em rede social, né, em grupos de WhatsApp, que hoje é uma miséria, eu não aconselho ninguém, né, porque o grupo começa bem e termina mal, dependendo de quem está lá e de quem usa, né? Então, não adianta fazer jejum se eu guardo ódio no meu coração, né, e se eu quero ser feliz sozinho, acho que isso eu mesmo me basta. O jejum, ele rompe com o nosso egoísmo, né? E a esmola, que aí você nomeou como caridade, é para nos lembrar também que não adianta amar a Deus se nós não amamos o irmão. Não adianta dizer que temos fé e não fazer nada para romper com a injustiça social. Perto de nós, Fernanda, tem pessoas que vivem ainda sem roupa, sem alimento, sem moradia. Perto de nós tem pessoas sem esperança, sem brilho nos olhos, mergulhadas em tristeza. Perto de nós tem pessoas enfermas sem ser visitadas, depressivas por serem abandonadas e simplesmente sem vontade de viver. Quantos nossos jovens hoje sofrendo? Hoje o suicídio tem crescido no meio dos jovens. Por quê?
perderam o sentido de viver. E falta o quê? Falta a esmola, né? Essas pessoas precisam de nossa caridade. E quando eu falo da caridade, da nossa esmola, não é só roupa e alimento. Aqui, Fernando, eu estou falando de atenção, de respeito, de carinho, de abraço, de compaixão, de palavra de motivação que diz: você pode, você é capaz, vai. Daquela mão amiga, daquele sirinão no meio do caminho, né? De razão para continuar vivendo neste vale de lágrimas, sem perder a esperança em Cristo, que realmente é nosso consolo e a nossa razão de ser. Eu acho que essas 3 ferramentas que a igreja nos dá nos ajuda a viver bem a beleza do céu, mesmo ainda aqui na terra, viu? Olha que o podcast sobre Quaresma já foi todo resumido só nisso. Porque, olha, não sei nem o que dizer. E pensando no que você estava falando sobre o jejum, e é muito interessante. Você falou que o nosso jejum, ele faz com que a gente nos voltemos para essas pessoas que jejuam todos os dias, né? E isso é interessante, muito mesmo, né? E também sobre a caridade, desse abraço, dessa palavra acolhedora, dessa de verdadeiramente amar o próximo. Realmente falta muito isso de nós, principalmente dentro desse tempo da Quaresma, porque uma coisa que eu observo é que muitos de nós católicos, quando chega o tempo da Quaresma, a gente se volta muito para o material e esquece do espiritual, principalmente quando o assunto é jejum ou quando o assunto é caridade, né? A gente foca muito no alimento ou na roupa, naquilo que é material mesmo, que eu já não uso, que eu não quero, que eu posso dar. E a gente acaba meio que esquecendo sobre esses sentimentos que a gente pode dar ao próximo, sabe? E a gente pensa que isso talvez não possa ser uma esmola, não possa ser uma caridade. Isso é bem interessante. Na verdade é impossível viver a Quaresma sem espiritualidade, porque é o seguinte, primeiramente assim, ó, por exemplo, vou voltar aqui até a questão da sua pergunta inicial sobre o que é a Quaresma. Se a gente entrar em termos bíblicos, teológicos, que a igreja nos ensina, eu classifico a Quaresma como um grande tempo de retiro. E eu vivo a Quaresma como retiro. Eu tenho até meus preceitos próprios, pessoais e familiares, né? Como voltado, por exemplo, a romper com a vaidade. E para você que me conhece um pouco no sentido de rede social, eu sumo um pouco mais, as minhas reflexões mudam, os meus viés mudam, né? A minha aparência muda, né? Porque assim, realmente Verdade. né? Eu vivo a Quaresma como um grande retiro. E na missa, eu faço as minhas homilias na missa, portanto que eu tenho todas as minhas homilias, por mais que eu não leia durante os domingos da Quaresma, eu leio na quarta-feira de cinza, depois do tempo pascal, mas as minhas homilias das missas, na verdade, são verdadeiros retiros espirituais, porque eu preparo retiros espirituais para poder pregar ao povo na missa e ao mesmo tempo viver e experimentar isso, né? E aí, por que um grande retiro espiritual? Porque assim, vamos lá. Primeiro, da onde vem essa ideia da Quaresma? É bíblico. A Quaresma é bíblica porque a Quaresma reflete a vida do Cristo. Então vamos lá. Primeira coisa, por que 40 dias? Quaresma vem diz 40. Porque nos lembra, primeira coisa, a história do povo de Deus, que leva lá, né, um tempo oportuno, né, de praticamente 40 anos, né, atravessando o deserto para encontrar com o quê? Encontrar com a terra prometida, onde corria leite e mel. Opa, olha só. Segunda coisa, vai nos lembrar lá, né, do profeta, né, Josué. E aí, e para que esse grande retiro desse profeta, esse vagar no deserto, para se encontrar com Cristo, ou melhor, no Antigo Testamento, né, para se encontrar com as belezas de Deus. Depois nós vamos lembrar também do tempo de retiro de Jesus, que passa 40 dias e 40 noites também no deserto. Para quê? Para iniciar a sua missão, ou seja, no deserto ele luta com o diabo, no deserto ele supera as suas vontades e no deserto ele faz a opção por Deus. O deserto, o tempo da Quaresma, é tempo disso, de vencer o diabo, é tempo de vencer os nossos desejos, superar os nossos desejos, e é um tempo de retomar a vida e fazer uma nova opção por Deus. E Jesus no deserto, então, ele tem... Qual é a intenção? Encontrar-se com a sua missionariedade. E hoje, a Quaresma nossa, qual é a nossa intenção? A intenção da Quaresma hoje é nos preparar para nos encontrar com Cristo, para nos encontrar com a Páscoa. É um tempo de retiro, para que quando nós cheguemos lá na Páscoa, cheguemos junto ao Cristo, possamos pelo menos em nosso coração acreditar ou nos sentir o mínimo possível de dignidade para celebrar aquilo que é belo
aquilo que é eterno e que nada supera no mundo, que é a Páscoa do Senhor, que é o próprio Senhor, que não é só o caminho, a verdade e a vida, mas ele é o caminho, a verdade, a vida, a porta e o destino de chegada. Muito bem. Bom, a gente também, de tudo que o senhor falou aqui, a gente percebe que a quaresma ela é um tempo propício à conversão, né? E assim, como viver essa conversão de fato, assim, porque tem pessoas que se preparam para viver bem a quaresma, mas ao mesmo tempo parece que elas não sentem, sabe? Que estão de fato vivendo a quaresma, é como se estivesse faltando alguma coisa, sabe? Algo a mais. E aí eu pergunto, será que faltou alguma coisa? E o que seria o que faltou? E isso seria esse fervor, né, em direção à conversão? Então, você está voltando novamente à minha homilia dominical. Ou melhor, dominical não, minha homilia de quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas eu faço um resumão para entrar, né? E na quarta-feira de cinzas eu exortava o seguinte, na comunidade. Eu dizia para eles, olha, para nós católicos, hoje é um dia especial e solene, cheio de preceitos. Mas não é só um dia. Na verdade, é que eu vou usar a quarta-feira de cinzas, mas a quaresma, né? Mas, na verdade, este dia é um grande convite aberto. Convite ao quê? Convite a uma mudança, convite a um passo atrás para dar a ideia de ganhar 2 passos na frente, convite a uma vida nova, onde nós nos encontraremos em Deus e onde Deus em nós retoma o seu espaço. Hoje é um dia para que possamos parar, pensar, olhar e perceber que não somos tão bons assim, que não buscamos a santidade como se devia e que falamos demais e fizemos de menos. E que muito sofrimento vivido foi escolha nossa, que achávamos que poderíamos ser felizes sem Cristo. E eu no final botava, nós como somos bobos. Porque realmente, então, primeira coisa, Fernando, não se converte quem não se conhece. Porque a conversão passa pela implicação que eu sei quem eu sou. Segundo, não pode se converter quem não tem consciência de pecado. Por quê? Porque eu só me converto. O que é converter? Mudar o caminho, né? No termo judaico, né? No termo grego é mudar de ideia. Mas no termo judaico é mudar de caminho. Então, para eu mudar de caminho, eu tenho que primeiro ter um foco onde eu quero chegar. O segundo, para eu mudar de caminho, é sinal que eu, às vezes, posso estar tomando o caminho errado e eu tenho que retomar um outro caminho. Né? Como diz a história dos magos quando visitou o menino Jesus, né? Sabendo eles que Herodes queria matar o menino, eles tomaram, né? Foram avisados pelos anjos para tomar por outro caminho, mudar. Encontrar-se o Cristo é sempre estar mudando de caminho. Olha os apóstolos, olha as pessoas que se encontraram com ele. Encontrar-se com Cristo é sempre um sinal de mudança. Se você diz assim, eu descobri Jesus, eu descobri Cristo na minha vida, e você não teve transformação, é bom se perguntar, porque pode ser o Jesus Luz, que é o marido da Madonna, né? Então é bom se perguntar. Né? Então assim, porque o Jesus de Nazaré, o Jesus Salvador, se ele passou na sua vida, ele te transforma, né? Saulo virou Paulo, Cefas virou Pedro, né? O cobrador de impostos virou aquele que hoje a gente chama de evangelista, né? Aquela mulher que caiu-se no chão, levantou, ergueu-se e continuou a vida, né? As prostitutas encontraram-se com a sua dignidade, os enfermos se encontraram com a saúde, os pecadores se encontraram com a conversão, com a transformação. Então, assim, encontrar-se com Jesus é ao mesmo tempo encontrar-se com o processo de transformação. Não tem como se encontrar com Jesus sem um choque de realidade. Isso aqui é muito claro. Sem um choque de realidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas aí o que acontece? A conversão passa pelo processo que eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ter consciência de pecado. Eu tenho que saber o que a igreja também prega. Outra coisa, eu tenho que ter a questão do juízo. O que é o juízo? Saber julgar a mim mesmo. As minhas atitudes, meu modo de falar, de andar, de proceder, né? O meu modo de comer, de vestir, tudo de nós. Mas não estou falando um julgamento onde os outros de fora nos julgam, mas um julgamento onde nós mesmos. É um julgamento de confissão. A confissão é muito bonita. Por exemplo, quando você entra no confessionário, o confessionário é um grande tribunal, Fernando. Não sei se você já ouviu esse termo, mas é um grande tribunal. E interessante que lá o padre está lá, né? Mas o padre, ele não é nada. O juiz é Cristo. O padre é apenas, eu sempre digo, é uma porta por onde Deus passa para dar um abraço de misericórdia, ou o padre é geralmente uma ponte por onde Deus atravessa para poder conduzir os homens por caminho de misericórdia. O padre é essa ponte, né? Age em persona Christi, dá absolvição em nome da Mãe Igreja, em nome de Cristo, mas é Cristo que é o juiz.
Só que quando você vai para o confessionário, você vai como promotor, porque você vai lá para se acusar. Aqui que é o bonito. Você não precisa de ninguém te acusar. Você chega e diz: Padre, reconheço que pequei, estou arrependido e peço a tua bênção. E a gente faz a fórmula, né? Em nome do Pai e tal. Aí você começa a confessar, ou seja, você começa a falar: Padre, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Você se acusa. E aqui que é interessante. Se você se acusa diante dos homens, os homens te condenam, te dá pena de morte, te coloca numa prisão. Agora, quando você se condena diante de Deus, é interessante, ele te ouve, ele te aconselha, ele te dá uma penitência para você se corrigir, né? E ao mesmo tempo, ele te abraça, te dando absolvição. E aqui que é bonito, quando você sai da sala de confissão, o pecador que entrou não saiu, porque entrou um pecador e saiu um santo, entrou um lixo e saiu um tesouro. Aqui é a beleza da sala da confissão. E aqui, né? Então, o que é conversão? A conversão passa por isso. Por quê? Aí eu vou entrar aqui literalmente. Converter, aqui é uma teoria criada a partir de uma reflexão minha pessoal. Você sabe que eu sou muito bom para fazer reflexão, né? Mas assim, converter, converter, na verdade, é olhar para mim e reconhecer que eu tenho muitas coisas boas que precisam ser preservadas. E nós temos que valorizar e manter. É olhar para mim e perceber que tem muitas coisas em mim que não conhecem a Deus e precisa ser transformada, atualizada. A Quaresma nos ajuda a isso. E eu vou fazer esse processo. Mas também é olhar para mim e perceber que tem coisa em mim que não vai mudar. E eu jogo fora, ou eu estrago a minha vida, estraga a vida que se aproxima de mim. Eu jogo fora, ou eu perco o céu. Então isso é converter, preservar o que é bom, mudar aquilo que dá tempo, e jogar fora aquilo que não é mais necessário, não nos leva ao céu. Ai, gente, muitas coisas, né? Eu falei pra ti que eu só falo. Então, você acabou de tocar no assunto que eu já ia falar sobre a próxima pergunta, que é a respeito sobre a confissão, né? A confissão, ela se faz necessária neste tempo quaresmal, né? E sem confissão, a pergunta que eu faço para você assim, sem confissão, o meu jejum, a minha penitência, a minha esmola, elas vão ter o efeito desejado que é propício para esse tempo quaresmal? Cristão, sou obrigado a me confessar nesse mesmo. Olha, eu vou responder para você o que eu digo para todo mundo. Confissão é para católico. A primeira coisa, confissão é para católico. É um sacramento nosso e que precisa ser retomado, precisa ser revisto. Ultimamente eu tenho muito me preocupado com essa questão da confissão, Fernanda, porque assim, eu tenho percebido que as pessoas não têm mais consciência de pecado. As pessoas não têm mais a consciência do que eles fazem se é mal. Vivemos uma normalização danada. Isso aqui, na verdade, já foi dito pelos santos padres aí, né? O próprio Bento XVI, né? Exortava a retomar. Oi. Aproveita a gente. Esse é o momento. O próprio Bento XVI exortava, né, a gente retomar a questão das origens de nossa fé, a origem, né? Mas o povo muito tempo reclama que a igreja é muito sacramental. Mas, gente, os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus instituído por Jesus Cristo que nos aponta o céu. Tira o sacramento e acabou a igreja. Porque a igreja é sacramento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o sacramento do Pai. E os sacramentos, por mais que os sacramentos não são Deus, né, mas os sacramentos são sinais. Eu vou até além, os sacramentos são mais do que sinais. O sacramento é a mão de Deus na vida da igreja e na vida dos filhos da igreja. Então, assim, a gente tem que retomar a questão da catequese sacramental. Isso é urgente. Nossa catequese está cada dia mais definhando porque nós temos perdido o sentido do que a igreja diz e temos normal. Então, assim, tem coisas que ferem a moral, que ferem a dignidade, que ferem os princípios próprios de uma sociedade organizada e para viver em harmonia e em paz. Nós achamos que é normal, né? Hoje em dia se inventa vários modelos de tudo, né? Modelo disso, daquilo, as coisas não existe mais uma linha e uma formalidade, não existe mais um processo que o povo exige o tradicional, né? Então, tem coisa porque o que é tradicional, o que não é o tradicional, isso aqui é um questionamento, mas o que é o certo, o que é o errado, isso aqui é outro questionamento, né? Então, assim, o sacramento da confissão, Fernanda, e aqui não te corrigindo, mas eu vou voltar até com a pergunta, eu vou até reforçar outra coisa, né? Você dizia assim, padre, mas nessa quaresma aí, né? A confissão se torna... Não, a confissão é exigência o tempo todo, o ano todo.
A confissão é Isso é exigente o ano verdade. todo. Não é só na quaresma que nós somos católicos. Não é só na quaresma que nós temos pecados. Não é só na quaresma que a gente deve procurar o Pai. Não! A confissão é pecou, retoma. Pecou, retoma. Então a gente tem que começar a ter juízo que a confissão é para católico. Católico confessa. Outra coisa. Então, assim, a primeira coisa, qual é o problema da confissão? A falta de consciência. As pessoas estão perdendo a consciência de pecado. Ou seja, tudo é normal. E aí nós entramos num processo chamado, voltando a Santos Padre dizia, de secularização. O que é isso? Nós temos tornado o que é pecado normal e nós temos tornado pecaminoso o que seria o normal. Ou seja, se você fez algo, esse pecado, mas é normal. E aquilo que deveria ser normal, você olha como pecado, porque parece que fugiu das suas conveniências, sendo que você sabe que não existe falta de valores. Né? Isso é uma falta de valor. Não, valor existe alternação, né? Existe um processo de alternar valores, né? Mas não, por exemplo, valores eles não somem, eles são criados, recriados, transformados. Então, assim, o sacramento da confissão é um sacramento sério. Outra coisa, é um sacramento bom porque você pode repetir. Caiu, levanta. O sacramento, na verdade, é o sacramento do cair e levantar. Você caiu, ele vai e te ergue. É o mesmo movimento que Jesus fez com aquela pecadora caída no chão que queriam apedrejá-la. É o mesmo movimento. Caiu, ele vai e ergue. Caiu, ele vai e ergue. Então, assim, eu acho que para um católico, né, passar, às vezes, mais que a igreja aconselha, confessasse pelo menos, né, uma vez no ano, né, comungasse pelo menos durante a Páscoa, mas vemos um tempo complicado. Por exemplo, tem gente da igreja hoje, Fernando, que tem condição, por exemplo, de casar na igreja e não casa na igreja. Não é porque não pode ter impedimento, é porque não querem. Porque não vê o valor e o sentido do sacramento. E aí o que acontece? Estão na igreja, participam de vida pastoral, disso, daquilo, mas não participam da Eucaristia porque não querem, sendo que a Eucaristia é a fonte e o ápice de nossa fé. Aqui eu não vou entrar em questão de casar segundo, não, porque, coitados, tem muita gente que quer e são impedidos canonicamente, por normativo da igreja, por um processo histórico, que aí tem que estar em outros viés, né? Mas tem gente que tem condição, tem gente que está na igreja, Fernanda, e passa anos, eu conheço pessoas que passam anos sem comungar porque não tem coragem de procurar um padre para confessar. Às vezes é jovem, solteiro, Conheço. Não se tem, entendeu? E aí o que acontece? Não procura o padre para confissão, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mais sem confessar. E tem gente, Fernanda, que vai ali dizer assim, padre, eu não me confesso não, porque eu vou fazer tudo de novo. Ou seja, realmente não deve se confessar, porque se vai fazer tudo de novo, não teve arrependimento, não teve o desejo. Então, assim, primeiro, né, é preciso ter consciência de pecado, consciência de si, consciência do sacramento. Então, assim, viver uma quaresma sem confissão, porque a gente faz é doideira. Porque se a quaresma é para purificação, se a quaresma é para nos ajudar, se a quaresma é para poder nos colocar novamente diante do Cristo, a confissão se torna necessária, eu vou até além, se torna obrigatória. Não é nem necessário. Porque o necessário você pode julgar, o que é necessário ou não. Se torna obrigatória. Entrar na Páscoa do Senhor, ser um sacramento da confissão, é entrar na Páscoa do Senhor, como alguém que foi para a festa sujo, que foi até convidado, mas foi sujo, né? Que foi para lá e não se colocou. E o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos purificar. Então, assim, o sacramento da confissão, ele é essencial, ele é necessário, e para nós católicos, me desculpa o termo que eu vou usar, talvez seja, ninguém é obrigado a nada, mas para nós católicos, você é católico, é obrigado, pelo menos durante esse tempo de quaresma, nós somos obrigados a procurar o sacramento da confissão, porque é um sacramento que nos santifica, que nos purifica e nos coloca novamente de pé para continuar nossa caminhada. Olha, o senhor falando sobre tudo isso aqui, eu acho que a gente em breve deve gravar um podcast só sobre confissão, porque eu tô vendo que o negócio é muita coisa, tá? Tem livros muito bons hoje sobre confissões, tem um resumo muito bom, por exemplo, para vocês que são leigos, o professor Felipe Aquino, que é um teólogo leigo, né? E que ajuda na espiritualidade, escreve muito livro para leigos, é um homem. Isso, né? É um homem que da mídia, da Canção Nova, de mídia católica, e tem entendimento, tem prudência, é um homem muito bom, né? Ele tem um livro muito bom, né, que fala dos 10 mandamentos da igreja. É um resumo do que a igreja católica que ele faz. E ele explica muito certinho sobre o sacramento da confissão, as formas, os modos, dentro do direito canônico. Olha, quando eu dou formação, às vezes, para leigos, eu uso muito ele pela facilidade da língua. Então, assim, existem livros bons de explicação da igreja católica na igreja, existem documentos na igreja. O problema é que nós somos um monte de católico, meio preguiçoso, né? Filho de passarinho, né? Sabe como é filho de passarinho, né? Não mastiga, só engole, né? Aí o povo quer engolir tudo pronto, né? Não quer mastigar, né? Não quer ter trabalho, né? E aí não existe felicidade sem sacrifício, não.
Realmente concordo. Padre, então, falando um pouco aqui sobre a penitência, né? É, Algumas pessoas até chegaram para perguntar isso para mim, né? Falando, Fernanda, mas no domingo, eu tenho uma dúvida, no domingo é dia de penitência? Eu posso fazer penitência no domingo? Eu vou, senhor padre, Eu, responde-nos essa. eu vou usar o evangelho de hoje. Se você foi à missa ou leu o evangelho de hoje, lá estava escrito assim: Senhor, por que, né, outras pessoas, os discípulos, jejuam e nós não jejuamos? Porque o discípulo dos fariseus jejua e o seu. Aliás, alguém questiona Jesus, é ao contrário. Alguém questiona Jesus assim, dizendo: Senhor, né, eu vejo que no meio de vocês aqui, né, existe pessoas que jejua e existe pessoa que não jejua, né? Por exemplo, aí vão lá para passar na cara de Jesus para dizer que são bons, porque o povo era danado, os fariseus e os saduceus eram danados demais, o povo, né? Então eles perguntam assim a Jesus, né? Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Jesus responde: por acaso os amigos do noivo podem, enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será tirado do meio dele. Então sim, eles jejuarão. Ou seja, se você, Fernanda, vai para uma festa e a festa tem lá o bolo, o salgadinho, a bebidinha gostosa, você vai para a festa para poder ficar sem comer? Você vai para a festa para poder ficar sem beber? Tu vai para a festa para ficar lá? Não, festa é festa. Então a resposta é muito prática. No domingo tem jejum, padre? Não. Por que no domingo a gente não jejua? Porque todo domingo é dia do Senhor. Todo domingo é solene, dia Dominus. Tem um livro muito bom de João Paulo II falando sobre o domingo, o dia Dominus, né? Então assim, todo domingo, então não se jejua em festa. E o domingo é o dia do Senhor, é o dia de festejar, é o dia de se alegrar, é o dia de estar com o Senhor, é o dia de viver bem. O domingo foi feito para louvar ao Senhor, né? O primeiro dia da semana, você pega as citações, vai dizer, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi visitar o túmulo, quem lá o ressuscitado, festa. No primeiro dia da semana, né? O discípulo de Emaú se encontrou com Jesus aonde? No meio do caminho, ressurreição, festa. No primeiro dia da semana estavam os discípulos com a mãe de Jesus no cenáculo e o Espírito Santo veio. Ou seja, o primeiro dia da semana é um dia classificado pela nossa fé católica, mas também pelos acontecimentos da vida de Cristo, de um dia festivo. Por quê? Porque o domingo nos lembra ressurreição, nos lembra vida nova, nos lembra o sol que brilhou, o sol que não tem acaso nem ocaso, o sol que não se apaga, o sol que, por mais que tenha nuvens escuras, continua sendo o sol e vai continuar fazendo o nosso dia ser dia. O domingo não é dia de jejum, o domingo é dia de fazer festa. E a primeira festa, a mais importante festa, é a festa da Eucaristia. Domingo é dia de ir para o banquete celeste. A cada missa é o céu beijando a terra. Domingo é dia de festejar e perceber esse céu que beija a terra a cada Eucaristia celebrada. Olha, muito bem respondido, viu? Espero que isso tenha tirado a dúvida de muitas pessoas. Bom, o senhor estava falando aí sobre o jejum. Eu queria muito que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Que eu observei que algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre isso, alguns estão nos papéis diferentes, então eu queria saber. O católico que vai fazer o jejum, né? Porque assim, eu vi que existe o jejum de 6 horas, jejum de 12 horas, de um dia inteiro. Existe um específico que a igreja nos orienta ou depende muito do estado físico da pessoa, da realidade da pessoa que ela vai escolher fazer? Isso é a critério? Como é? Muito bem. Primeiramente, a igreja ela só pede jejum em 2 momentos, né? Já falei aqui que é a quarta-feira de cinzas e é a sexta-feira santa. Durante a quaresma não se é jejum, se é abstinência. Ou seja, acho que depois até posso explicar sobre o que é abstinência de uma forma mais clara e que fica até mais interessante. Mas sim, vamos voltar Fica à vontade. Mas é abstinência. Não para não embolar, não vou entrar agora nessa parte de abstinência quaresmal, porque eu acho que a gente cria uma segunda pauta para poder distinguir. Mas sim, durante a quaresma são convidadas a abstinência. Jejum, então quais são os dias de jejum que a igreja convida? A igreja convida jejum na sexta-feira santa e na quarta-feira maior, que a gente chama quarta-feira de cinzas, né? E aí, beleza. Então são os 2 dias que a igreja nos aconselha por ser uma caminhada penitencial. E quando a gente faz jejum, a gente, de uma certa forma, também caminhamos com Cristo, né? Não só de pão e de homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos também superando as nossas vontades e percebendo, então,
que Cristo nos sustenta e que esse amor de Deus nos sustenta e que o jejum, né, vem até para romper com o pecado da nossa gula, né? Da nossa comida desnecessariamente. O jejum vem nos corrigir. Beleza. Segunda coisa, eu não sei se é a segunda ou se é a terceira, que já foi tanta coisa, mas segunda coisa, né? O jejum, existe uma idade. Né? Por exemplo, quer ver um exemplo? Pessoas enfermas podem fazer jejum? Não. Ah, mas insistiu quer, beleza. A pessoa é livre para tomar decisões. Mas uma pessoa enferma, ela tem que comer. Né? Outra coisa, pessoas idosas podem fazer jejum? Ó, se ela tiver uma certa idade e ela tomar a decisão, ela é livre. Mas a igreja não implica a questão do jejum sobre idoso. Por quê? Porque entende que a idade, aí os idosos, já chega uma fragilidade que o organismo precisa se manter um pouco mais. E aí o que acontece? Tem que comer. Talvez pode diminuir na comida, etc. Diminuir alguma coisa, corta alguma coisa, mas tem que, né? Depois, criança para fazer jejum? Não, gente, vai matar a criança de fome. Né? Criança não se faz, né? Criança não se faz jejum. Agora sim, se a criança já tem ali 12 anos, né? E queira fazer o jejum, beleza, com 12 anos a criança, eu acho que ela consegue, se ela decidiu ter uma fé e tal, beleza, né? Mas não se implica jejum sobre criança. Então vamos lá, quem é chamado a fazer o jejum? Todo o público, né? Que tenha pelo menos, né, de 13, 14, 18, né, anos em diante, né? Até ainda a idade que a gente considera idoso. Então quem está isento do jejum? Idoso, crianças e doente. Primeira, né? Segunda coisa. Outra coisa, como é que eu posso fazer o jejum? É o seguinte, o jejum implica como? Existem vários modos, você mesmo falou isso. Então assim, eu posso tomar a opção de fazer um jejum e ficar sem comer o dia todo. Por mais que não seja muito aconselhável, né? Assim, o dia todo. Por exemplo, eu mesmo, o jejum mesmo, quando eu começo a questão do jejum nesses tempos, né? Eu começo geralmente pela manhã, né? Café, lanche, nada disso, né? E aí, geralmente, também nada de almoço, mas quando dá ali 3 horas, que eu considero a hora da misericórdia, eu faço ali um lanche ou alguma coisa para passar o resto do dia. Ah, mas já quebrou o jejum? Não, porque aqui você vai entender agora. Durante o jejum, você pode fazer uma refeição completa. Você pode fazer uma refeição completa. Você não pode passar o dia todo comendo e seguir os horários de mês. Você pode fazer uma refeição completa, porque implica que o nosso organismo também, ele precisa se manter. Você precisa estar de pé, porque o jejum não é para nos adoecer, para nos deixar de cama, para nos deixar fraco. Não é para essa questão. O jejum, na verdade, é para romper aquilo que em nós muitas vezes é apego, é desejo, é desnecessário. É uma luta conosco, né? Então, assim, pode fazer. Então, padre, eu posso fazer, então, no jejum, eu posso fazer uma refeição completa. Sim, você pode escolher uma refeição e fazer uma refeição completa. O padre Paulo Ricardo fez um post muito interessante, até compartilhei no meu Instagram, né, lá no meu stos.ednilson Santos Oficial, fazendo aqui meu xandão, né? Então, assim, né, tá lá, postado. Não tá lá mais porque era no Stories só 24 horas. Mas ele deixou bem claro, explicação muito lógica, muito bonitinha, né? Então, você pode ter uma refeição. Né? Então, por exemplo, às vezes, mas não precisa ser uma refeição também exagerada. Você pode ter uma refeição completa e viver o resto do dia. Então, tem vários modos realmente. E você tem que escolher o melhor modo que realmente faz parte, que você se agrade, que você goste, que você queira. O importante é que você viva esse dia, né, bem com esse preceito. Agora, vou dizer outra coisa, por exemplo, não é exigir para o cara que é miserável, porque existe o pobre. O pobre somos nós dois, que temos comida na mesa, temos um pãozinho para tomar café, nós somos pobres, nós temos o que é digno, para viver. Só que tem os miseráveis, que são aqueles que não têm essa oportunidade que nós tivemos, não tem essa graça que nós recebemos, infelizmente, por alguns processos históricos, processos, às vezes, governamentais, né, questão de divisão de renda, etc. Né? E aí o que acontece? Não vai exigir para um cara que come, que passa na rua pedindo comida para fazer jejum. Não vai exigir para um cara que é miserável, que luta para poder conseguir alguma coisa para fazer jejum. Né? Não vai pedir para alguém que vive socado, por exemplo, em um lixão, alguma coisa. Não sei que a pessoa tem uma opção, mas tem pessoas, situações, vai pedir o cara de rua para fazer jejum? Não. Tem situações que o cara já vive no jejum. É aquilo que eu falava distante. O cara já está no jejum. O cara vive um jejum de dias, de anos, né? E aí a gente fica reclamando de um diazinho, né? Que a gente tem que fazer. E quem passa fome aí, dias, né? Por exemplo, agora com essa questão da guerra mesmo na Ucrânia e Rússia aí. Você sabe quantas pessoas já chegaram a passar necessidade? Por exemplo, já acabou o alimento no mercado. Dinheiro já não tem mais para sacar. Né? Pessoas que estão fugindo, né? E a fome. Então, assim, são pessoas que são obrigadas a fazer jejum, né? Obrigados.
pela natureza. E a gente fica aqui às vezes reclamando porque a igreja pede um dia ou 2 dias. E a igreja ainda orienta, ainda indica, ainda diz como é que faz. Então, assim, existe um modo certo de fazer jejum e existe também a questão daquilo que a igreja estabelece. Agora tem gente que vai fazer... Porque, assim, tem gente que quer viver na igreja como fosse aquele povo que vai para academia sem instrutor e quer malhar de qualquer jeito. Aí depois se machuca e reclama que a academia é ruim, que lá não é boa. Não é não. É porque quer fazer de qualquer jeito, né? Não adianta, você tem que seguir as orientações. Agora fica o espaço aberto para as abstinências, por favor. Abstinências? Ah, tá, você lembrou disso? Meu Deus. Olha Mas só, eu já tinha claro. esquecido. Eu pensei falar assim, agora fica o espaço aberto assim para as considerações finais, né? Aí tu não, agora fica espaço para abstinência. Eu até procurando na minha mente, abstinência. Ah, tá, eu lembrei. Muito bem, então assim, abstinência a gente faz durante toda a quaresma. O que é abstinência? Abstinência é o rejeitar ou renunciar, porque assim, rejeitar é aquilo que eu não gosto, já é mais fácil, mas é renunciar a algo, acho que esse é o termo certo, porque renunciar é trocar algo bom por algo melhor, né? Mas é renunciar a algo que talvez eu tenha vício, ou que talvez não tenha me ajudado, etc. Então, a abstinência, por exemplo, tem gente que, por questão de devoção pessoal, toda sexta-feira faz abstinência de carne. Lá, que é no caso mesmo, a mãe fazia, eu aprendi com a mãe também, né, toda sexta-feira, né, independente se é Semana Santa ou não é, né, eu almoço normal, mas eu faço abstinência de carne por opção devocional, pessoal, consciente. Tem gente que faz na sexta e na quarta. No caso, lembra a quarta-feira maior, que aproxima da quinta-feira santa, lembra a quarta-feira de cinza, e às vezes também não come carne, etc. nesses dias. Isso aqui é uma beleza. Né? Pode se fazer? Pode. É até aconselhável. Principalmente na sexta-feira é até aconselhável. Né? É até aconselhável. Questão de devoção, de fé e tudo mais. Mas a abstinência, então, é diferente do jejum. O jejum, né, ele é um viés, tu viu? Ficar sem comer, tal, né? Mas existe que a abstinência, que não é ficar sem comer, mas tipo assim, ó, digamos que eu sou viciado em comer. Tu é viciado em quê, Fernando? Vamos pegar um vício teu. O que é que tu gosta de comer assim que tu não aguenta ver que quer comer? Doce. Doce? Por exemplo, então vamos lá. Digamos que você é viciado então em doce. Aprendi a comer queijo com goiabada. Não sei quem foi que me ensinou, mas... Romeu e Julieta. Foi tu. Né? Então, assim, eu não tenho não, rapaz. Tu tá botando em evidência aqui, pelo amor de Deus. É assim, o que acontece? Então, assim, digamos que você é viciado a comer doce, né? E aí, nesse comer de doce teu, você sabe que você está comendo doce exacerbadamente, você sabe da questão dos prejuízos também, sabe? Beleza. E o que acontece? Você toma, então, o que é abstinência? A abstinência é, eu vou, durante a quaresma, lutar o possível, vou evitar doces, né? Beleza. Então, isso é abstinência. Eu sou viciado em Coca-Cola, vou evitar Coca-Cola. Ah, eu sou viciado, padre, em rede social, tipo assim, eu durmo, acordo no Instagram ou no WhatsApp. Então, eu vou tentar trabalhar e colocar vou usar o celular só essa hora aqui, essa hora não, assim, vou começar a organizar a minha vida, né? Então, a abstinência ele vai nos ajudar a curar os vícios. Aqui, quem pensa, para que existe a abstinência? Para nos ajudar a curar os vícios. Aí fica o povo dizendo assim, vou fazer abstinência de cerveja. Mas quando chega na Páscoa, bebe os engradados, tudinho que deixou para trás. Aí essa abstinência aí não adianta, né? Porque a abstinência implica-se que você vai curar-se do vício. Então, assim, eu vou fazer abstinência de cerveja. Eu bebo demais, eu bebo quase todo, vou fazer abstinência de cerveja, né? Porque eu falo com a galera que bebe, né? Eu não sou muito chegado em cerveja, não, né? Cerveja. O que acontece? Depois de passar a quaresma, você tem que manter a continência, porque aquele tempo foi o tempo necessário para quê? Para que você percebesse que a cerveja não é necessária para você. Para que você percebesse que a sua saúde melhorou depois da cerveja. Tirar da cerveja. Para você perceber que você foi mais tranquilo, mais família, mais humano, você aprendeu a conversar e não foi falar bobeira, porque você estava sem cerveja. E você começa a avaliar como era você com a cerveja e você sem a cerveja. E aí acontece, a quaresma nos ajuda então a não retomar. Então, para que eu largue? Deixa eu não posso beber mais nunca. Não. Se você gosta lá, tem as implicações, tá. Mas assim, você beber engradado vai ser diferente. Agora você beber 1, 2, 3 no final de semana. Já mudou. Mudou foi bastante. Para quem bebia o engradado na semana. Mudou bastante. Então, cada quaresma, um tempo de cura. Cada quaresma, um tempo de mudança. Outra coisa, a abstinência, que aqui a gente entra novamente na questão da mesma validade do jejum aí, ela tem que ter a esmola. Por exemplo, não adianta fazer abstinência para não tirar dia de oração. Assim como o jejum também é abstinência. Eu tenho que tirar na quaresma
É porque nós temos, graças a Deus, no Brasil tem uns encontros da campanha da fraternidade, um bocado de coisinha, né? Tem uns movimentos de oração, tem as coisas que ajudam, mas durante a quaresma nós temos que fazer com oração. Eu tenho que ter meus horários de oração durante o dia, né? Pelo menos 3 horários de oração durante o dia eu tenho que ter, né? Outra coisa, abstinência e oração não serve para nada, é regime. Isso aí, regime não é cristão, regime é necessidade fisiológica, né? Então, assim, regime não é cristão, né? Porque assim, existe vários tipos de abstinência, né? Tem que fazer abstinência por regime, né? Eu não vou comer isso aqui porque eu tenho que emagrecer. Porque diz que a porta do céu é estreita, né? Vai ter que emagrecer. Não é por isso não. Pode ter passar os gordinhos, magrinhos, porque vai passar, porque lá nós vamos entrar em corpo, alma e espírito. Isso é besteira, né? Outra coisa, não, eu agora não posso comer porque eu estou doente. Isso não é abstinência. Isso aqui é uma abstinência forçada, porque você tem um problema de saúde. Se você não tiver problema de saúde, você está lá ainda. Na mesma vez. A abstinência não, é algo que eu posso ter, que eu tenho condição de ter, mas eu vou me abster para quê? Para que eu possa me curar, para que eu possa me sair do vício, e para que eu possa perceber que aquilo não é necessário para mim. Para que eu possa perceber que aquilo talvez tenha me atrapalhado na minha saúde, mas não só nisso, tenha me atrapalhado no meu testemunho, no meu exemplo, no meu temperamento, no meu comportamento, na minha emoção. E a gente começa a perceber, então, durante a quaresma, que tem coisas que para perceber que nós nunca precisamos dela para viver, e nem tampouco para chegar no céu. Então a abstinência ela tem outro viés, e é um viés até eficaz, porque a quaresma de muitos dias se torna um remédio com vários tempos, né? É interessante. E padre, então eu posso repetir em todas as quaresmas as mesmas abstinências? Aí eu acho que é um pouco de bobeira, né? Porque assim, pois vamos lá. Eu tava pensando isso. Inclusive eu tava pensando isso nessa quaresma, quando eu tava preparando as minhas abstinências, eu tava fazendo. Mas não, eu não vou colocar isso aqui de novo aqui, porque eu acho que isso aqui não tem sentido. Não, porque vamos lá, a quaresma não é pra me repetir. Não, calma, vamos eu lá. queria saber, lá, né? Calma. Bom, pai. Também não vamos ser também assim radicais demais ao ponto de, porque assim, eu acho que também tem que ver a necessidade. Vamos lá. Digamos que você é viciado em doce. E aí você percebeu que você é viciada em doce e que você tem que se curar desse vício. Beleza. Você fez então a proposta esse ano de se curar desse vício. Beleza. Entende-se que no final da quaresma, você, até pelo tempo de abstinência, o organismo já não pede tanto, você não tem mais aquele salivar quando vê o doce, entende-se que você melhorou. Você até come doce, mas come menos, né? Já é de vez em quando, já é mais tranquilo, de maneira assim. Entende-se que você entrou em outro viés. Beleza? O que acontece? Se por acaso, na próxima quaresma, você tiver que colocar isso de novo com abstinência, é sinal que a sua abstinência do ano passado não serviu de nada. É sinal que você não aprendeu, é sinal que você não se curou, é sinal que você não se converteu, ou seja, tu tentou e não cumpriu, de uma certa forma, com a abstinência. Porque a ideia da abstinência... isso que eu pensei. Né? Então, assim, vamos lá. Se você tentou fazer a abstinência, e essa abstinência, ela... eu fiz, mas não deu certo, e esse ano eu tô com o mesmo vício, eu não vejo nenhum problema. Agora sim, vamos tentar sanar na segunda quaresma, porque senão vai ter toda a quaresma, aí vai ser a vida todinha tu brigando com tu mesmo e sabendo que vai perder. Pelo amor de Deus, né? Então, porque eu tava pensando assim, eu tava observando, né, que tem algumas pessoas que quase toda a quaresma faz abstinência de refrigerante. Aí eu fiquei pensando assim, mas peraí. Fernanda. Faltando alguma coisa. Fernanda, tá faltando alguma coisa. Oi. Outra coisa, vamos lá. Fala. O cara bebe refrigerante uma vez por semana e vai fazer abstinência de refrigerante. Putz, desculpa o termo, eu me empolguei. Né? Assim, é complicado. Né? É complicado. Né? Quer ver? Por exemplo, outra coisa. A minha abstinência, ela tem que gerar um fruto. Por exemplo, digamos que eu, Ednilson, vou voltar novamente ao exemplo da cerveja. Não, gente, eu estou falando de cerveja, mas eu não sou nem viciado. A Fernanda me conhece, sabe que eu não sou nem de beber. Né? Mas assim, vou dar um exemplo aqui da cerveja, que é uma bebida meio que nacional. Até o Ben16 toma uma canequinha desse papo. Nacional para nós, mas é mundial, na Alemanha. Então assim, a cerveja, o cabra toma cerveja. Só que assim, tem gente que bebe cerveja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza? Então um cara desse precisa fazer abstinência, é bom? O cara só bebe no domingo, mas o cara todo domingo ele bebe. O cara precisa beber, opa, é bom. O cara só bebe no domingo, o cara bebe um gradado no domingo. É bom. Porque assim, existem exageros que precisam ser curados. Beleza. Só que é o seguinte, não é só abstinência pela abstinência. Vamos lá, primeira coisa, com a abstinência, a oração. Aqui que eu vou falar, tem que ter. E outra coisa, tem que gerar um fruto. E qual o fruto? É a esmola, porque aqui está na pilagem da quaresma. Oração, a gente fala jejum, né? Jejum e a esmola, que você chama aí de caridade também.
Então, assim, digamos que eu bebo, eu bebo, todo final de semana eu bebo uma caixinha fechada de cerveja lá, de latinha, que vem com 6 cervejas. Eu não sei quanto custa, mas digamos que um negocinho daquele lá custa R$30. Eu acho que custa mais, mas dizendo que custa R$30. Então, assim, se eu fui olhar, então assim, eu tô tomando todo domingo um engradadinho daquele e eu quero me curar, eu quero fazer besteira. Então, assim, você tem que pegar todo domingo, então, você vai gastar R$30 com aquilo, você tem que pegar aquele R$30 e guardar. No outro domingo, pegar R$30. São 4, né? São 5 domingos aqui, vamos botar 5 domingos, que são as 5 semanas. Na verdade, a quaresma são 6 semanas, porque tem domingo de Ramos ainda, né? Depois do Tríduo Pascal. Mas aí vamos pegar só 5, e aí se eu botei 5 vezes 3, são 15, ou seja, eu economizei R$150. E aí, o que é que eu faço com esse dinheiro? O que é que eu faço? Então, esse dinheiro tem que se tornar em caridade. Ou você transforma isso numa cesta básica, ou você doa isso para uma instituição de caritativa, né? Ou você doa isso para uma instituição religiosa que tem um trabalho também caritativo, porque é o meu jejum. Aqui que tem que aprender a minha abstinência, né? Melhor dizendo, né? Assim como o jejum, mas a minha abstinência, eu tenho que aprender. Então, assim, olha o que eu aprendi. Eu aprendi com a minha abstinência, então, que o meu sacrifício gerou vida e sanou a necessidade de outros. Olha só que bonito. Não é só por mim, mas é por alguém também. Aí aqui entra aquilo que eu sempre digo, vocês sabem como é que eu sou de frase de efeitos, eu mesmo crio minha besteira, mas assim, aquilo que eu sempre digo, é cuidando de nós que cuidamos dos outros. Quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando dos outros. Olha que interessante. Olha, eu acho que depois dos relatos aqui dessa catequese, acho que muita gente vai começar a observar a lista de abstinência da quaresma, viu? É bom. É bom, é bom. É melhor chegar no céu sem um dos zói, viu? Do que chegar no inferno com os zói tudo lá. E padre, uma coisa assim, que eu pergunto aqui, toda sexta-feira somos convidados a meditar a Via Sacra, né? Principalmente na quaresma, né? Uhum. E assim, as pessoas que fazem a Via Sacra, mas não assistem à missa, algum problema? Ou tudo bem? É isso que eu queria entender. Todos os problemas, né? Nada supera a missa, né? Eu acho que isso aí responde. Realmente. Porque é o seguinte, assim, a Via Sacra é um modo de rezar. Né? A Via Sacra é ou seja, na Via Sacra nós contemplamos, né, a paixão, né, e a cruz, né, de Cristo. Tá. É importante, Semana Santa tem retoma, porque a gente está vivendo essa paixão de Jesus. É importante, aqui na paróquia, né, nós rezamos toda sexta-feira, 5 da manhã, começou hoje, 5 da manhã, a gente tá na rua, rezando a Via Sacra, de estação, cada estação uma porta, né? Beleza, o povo gosta, marca as portas, bota... beleza. À noite tem a missa penitencial, mas com a própria temática da quaresma. É claro que eu vou colocando a coisa, como eu falei com você, eu rezo como se fosse um retiro, a gente vai colocando alguns elementos, né? Então, assim, mas isso aí não supera a missa, né, Fernando? Nada supera a missa. A missa é o sacrifício de Cristo, né? A missa é o sacrifício do altar. A missa é sacramento. Então, o que é a Via Sacra? É sacramentalidade. Se eu for rezar a Via Sacra, tem problema? Não. E se eu não for rezar a Via Sacra, tem problema? Também não. E se eu faltar a missa, tem problema? Tem, é pecado. Então, se for para fazer uma escolha... se você pode fazer os dois, ótimo. Agora, se for para fazer uma escolha, me desculpa, vai para a missa, tá? Ah, tá certo. Muito bem. Quem tá ouvindo isso, viu, já tá sabendo, então. Então, padre, eu acho que a catequese de hoje aqui foi muito, muito mesmo, assim, muito válida mesmo, né? Se você deixasse, agora sim, eu tô abrindo aqui o espaço, tá bom? Para você falar, deixar aqui alguma orientação, alguma mensagem para essa quaresma, tá bom? Quiser usar aqui esse espaço, fica à vontade. Não, tranquilo. Na verdade é o seguinte, primeiro, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Foi engraçado que esse negócio de podcast que nasceu, assim, esse podcast não, esse aqui, né, esse que tô eu, né, nasceu numa brincadeira que eu fiz com a Celi, né, eu tava lá brincando, né, botando, né, tô aqui gravando mais um podcast, não sei o que, da novidade lá no Instagram dela,
E aí eu mandei um recado para ele assim, e eu vou gravar quando podcast comigo, mas me convidar não, é? Ou seja, eu fui oferecido, né? Mas tu não ia me convidar não, viu? Tu me convidou porque eu pedi. Eu Fala, ia. deixa eu te Eu entregar logo ia. aqui. Já que tu entregou que te viciou em comer goiabada com queijo fui, então eu te ensinar, te entregar logo aqui, né? Então, então assim, diante disso, assim, mas eu quero agradecer, brincadeira à parte, a oportunidade, a possibilidade. E assim, eu gosto muito, eu sou um padre que gosta de mídia, eu sou um padre, assim, uma mídia bem usada, eu sou um padre que eu uso a mídia e eu gosto. Né? Se você pegar lá, por exemplo, no meu Instagram, é cheio de reflexão, cheio, mas tem umas tem foto minha, outras não tem, né? Tem coisa que é brincadeira, mas realmente eu gosto, porque isso ajuda a gente a pensar, a repensar, nos colocar no nosso lugar e a encontrar também o nosso lugar. Porque tem gente que tem que se colocar no seu lugar e tem gente que tem que encontrar o seu lugar, é diferente, né? Então, assim, gente, esse tempo de quaresma é um tempo que nos ajuda a isso, né? É um tempo de nos encontrarmos. Eu sempre digo isso, é um tempo de nos encontrarmos. Eu tenho um termozinho que eu uso, no barulho os homens reclamam, é no silêncio que Deus trabalha. Então, quaresma, a primeira coisa que eu estou fazendo na quaresma, guardar a língua, guardar o silêncio. São Tiago já nos exortou. É o menor membro da boca, mas que leva o corpo todinho para o inferno. Ou seja, a primeira coisa, guardar a língua, silenciar, que é diferente de calar. Aqui o Anselmo Brins, no livro dele, O Poder do Silêncio, vai nos explicar isso, né? Entre calar e silenciar. Tem gente que consegue ficar calado e não consegue fazer silêncio. Tem gente que faz silêncio e não fica calado. Porque o que é calar? Calar é calar a boca, parar de falar. Silêncio é o quê? Silêncio é quando eu tenho uma paz interior capaz de não deixar que nada neste mundo, ou que pelo menos quase nada neste mundo, me abale. Então, por exemplo, tem gente que fala demais, mas sabe fazer silêncio. Tem gente que é caladinho, não fala nada, mas vive inquieto, uma inquietação dentro, né? Vive agitado dentro. Por quê? Porque aprendeu a calar, mas não aprendeu a silenciar. E para escutar Deus não é só calar a boca, é preciso silenciar a alma. Então, primeiro remédio para o tempo da quaresma, silenciar. Então, desliga o rádio. Se for para ouvir música, ouve música mais religiosa, ouve salmos, enche a sua mente, seu coração de coisa boa, né? Vamos, primeira coisa, desliga a rádio, desliga a TV, né? Se for para assistir, você lê um jornal, eu acho que é bom a gente saber as informações do Brasil, do mundo, para rezar também pelas situações que nós estamos aí, né? Vendo e vivendo. Beleza, mas assim, primeira coisa, silêncio. Segunda coisa, né? Retome a vida de oração. Como eu dizia nesse instante, a oração é um diálogo com Deus. Retome a sua intimidade com o Senhor, porque como é que a gente quer, Fernanda, romper o pecado? Como é que a gente quer romper o mal? Como é que a gente quer chegar no céu se a gente não tem intimidade com o Senhor que superou o pecado, com o Senhor que é a porta do céu? Como é que faz? Aí eu fico olhando assim, né? Não buscou Jesus na vida e quer ir para o céu. Para quê? Se tu não é amigo dele. Para quê? Né? Se tu não é meu amigo, não te quer na minha casa. Né? Como é que Jesus é diferente? Ele acorda, mas assim, eu falo no sentido nós humanamente, uma reflexão humana. Se eu não busquei Jesus na vida, para que eu quero ir para o céu? Para atrapalhar a vida dos outros lá, é? Pelo amor de Deus. Né? Então, procura uma vida de oração. Outra coisa, né? Já que a quaresma é um tempo de cura, então acho que é o momento de a gente começar também a nos curar. Olhar e perceber que tem coisa em nós que é desnecessária. Tem coisa que não precisa ser atualizada. Então, a pergunta que eu faço é, tem aquela, né? Venha, Senhor, passear na minha vida. Então, qual é o parquinho da sua vida que você quer levar ao Senhor? Qual é o parquinho que você quer que o Senhor vá lá? Você sabe que ele é jardineiro, ele vai cortar as ervas daninhas. Né? Então, qual é a realidade? E aí, trabalha essa realidade e segue-se o grande fluxo. Então, aproveite bem essa quaresma, aproveite bem esse tempo de espiritualidade, né? E, tipo assim, a partir da Fernanda aqui, eu vou pensar, talvez esse ano não, mas talvez ano que vem, quem sabe, se Deus quiser. Mas não tem, mas como trabalho, quem sabe eu não faço um podcast com minhas homilias, né? Eu faço um podcast com as minhas reflexões. É uma ideia boa. É uma ideia boa. É uma ideia boa. A ideia é boa, né? Então, assim, vale a pena. Então, gente, aproveite bem esse tempo, viu? Aproveite bem este momento e deixa Deus trabalhar. O segredo é esse. Deus trabalha, a gente não atrapalha. Viu? Deixa Deus trabalhar. Faz o sacrifício que é teu e deixa Jesus continuar sendo o sacrifício que é nosso, que é dele, mas que é nosso, tá bom? Eu acho que esse é o conselho. Viver bem, aproveitar essa oportunidade. São únicas, as oportunidades são únicas. Aproveite essa oportunidade para estar com o Senhor. Padre, fica aqui meu muito obrigada. Foi um podcast maravilhoso, tá bom? Eu mesma me senti catequizada depois dessa conversa aqui que a gente teve sobre Quaresma. O senhor foi excepcional, tá bom? E fica aqui minha gratidão por isso. E a gente encerra por aqui
o nosso podcast de hoje, tá? Muito obrigada por você que está nos ouvindo. Eu sou Celi Fernanda e esse é o meu podcast. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até a próxima.